Então, gente, agora a segunda etapa das orações que a gente tem é o período composto. O período composto, na verdade, ele é um período que possui uma relação de subordinação, então há uma dependência sintática muito forte entre eles, e elas possuem, de certa forma, ou desempenham sempre o papel de desenvolver uma palavra até chegar a uma oração, mas que tenha valor substantivo, adjetivo e adverbial. Por isso que as orações subordinadas, elas se dividem em subordinadas substantivas, que se subdivide em subjetiva, objetiva direta, indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva. Por isso que a gente diz que elas possuem uma relação de subordinação. Eu vou ter entre uma e a outra oração um poder de significado entre elas bem marcante. A gente tem, por exemplo, de um lado o sujeito e o verbo, e no outro lado, na outra oração, eu tenho um complemento verbal. Então, elas têm essa necessidade de estar sempre interagindo, essa necessidade de interação, por conta dessa relação de dependência. O mesmo acontece com as adjetivas, que se dividem em restritivas e explicativas, e as orações adverbiais, que se dividem em causa, condição, consequência, comparação, conformativa e assim por diante. As orações subordinadas substantivas, elas possuem por conectivo uma conjunção integrante, que depois a gente vai ver certinho quem é essa conjunção e como ela age. Mas essas orações, elas, por exemplo, não conseguem ser classificadas a partir do valor que a conjunção contribui, como a gente tinha nas coordenadas, porque ela é uma conjunção que apenas integra, que conecta, que liga. Ela não traz valor semântico, porque as classificações elas serão baseadas na função sintática que aquela oração vai exercer. As orações adjetivas, a mesma coisa. Elas não são mais intermediadas, é o único processo de oração entre as coordenadas e as subordinadas que o conectivo não será uma conjunção. As orações adjetivas, elas se conectam por intermediação de um pronome relativo. Então, é um pouquinho diferente. A conjunção tem por função apenas ligar. Os pronomes relativos, eles têm por função ligar e substituir um termo para evitar a repetição desse termo. Elas também vão exercer funções sintáticas, mas agora a função sintática própria de adjetivo, que é o adjunto adnominal e o aposto. A classificação delas é baseada em um sinal de pontuação, na colocação da vírgula ou não. As adverbiais, dentre essas três subordinadas, é a única que possui uma conjunção que vai classificar semanticamente o tipo de oração. Então, as conjunções agora elas serão bem variáveis, cada uma dentre essas 9 classificações terá um valor semântico e esse valor vai contribuir para a classificação, né? Uma condicional, por exemplo, vai ter uma conjunção que traz a ideia de condição. Se, desde que, a temporal vai trazer essa ideia de tempo, né? Então, vai ter conjunções do tipo quando, né? Mal chegou em casa. Então, elas têm uma relação diferente um pouquinho das outras. Para repetir, as substantivas são classificadas a partir da função sintática. As orações adjetivas, elas são classificadas a partir de um sinal de pontuação, que é a vírgula, que vai mudar toda a estrutura semântica da frase. E as orações adverbiais serão classificadas novamente a partir da semântica que a minha conjunção traz. O que é importante saber, independente se ela é ligada por conjunção ou por pronome relativo, se é uma conjunção integrante ou uma conjunção subordinada, todas elas terão, de certa forma, uma dependência sintática entre a oração principal e a sua oração subordinada, tá? Então, primeiro de tudo, a gente vai ver as orações subordinadas substantivas. A gente já viu, então, que elas exercem uma função própria de substantivo, e a primeira classificação que a gente tem é a oração subordinada substantiva subjetiva. Apesar desse nome tão extenso assustar um pouquinho, a classificação delas é bem fácil se a gente se atentar a determinados macetes, digamos assim, que cada uma das orações tem.
Uma das características marcantes da substantiva é a não presença, né, ou a ausência de qualquer sinal de pontuação ligando uma e outra oração. Não há a presença da vírgula, por exemplo, nesse tipo de oração. Elas são sempre limpas, até porque elas se completam sintaticamente e a gente já aprendeu que não pode separar sujeito do verbo, não pode separar verbo do complemento verbal, não posso separar, né, essas relações sintáticas entre um termo e outro. Por isso, então, o sinal de pontuação, a ausência do sinal de pontuação. A primeira delas, então, é a subjetiva, e a função sintática que ela vai exercer é uma função de sujeito da oração principal. O que vai acontecer nessa daqui? Eu vou ter uma oração principal, que é essa primeira oração aqui. A oração subordinada é sempre aquela introduzida pela conjunção, como é o caso do que aqui. E esse tipo de oração, ele se divide, tá vendo? Eu consigo ver certinho onde finda uma oração e onde inicia outra oração. Esse isto que tem aqui é uma forma de você comprovar que este que é uma conjunção integrante e que, por isto, a oração introduzida por ele será uma oração do tipo substantiva. O que eu vou fazer, então, Dai? Sempre que eu chego nesse tipo de oração, para eu saber que tipo de subordinada tem, eu vou perguntar, é provável isto? Se couber o isto nessa sequência aqui de completar o sentido da minha frase, ela é uma substantiva. A subordinada, a minha oração principal. Quando no campo da tua oração principal, que é essa primeira, não possuir sujeito, obrigatoriamente o sujeito estará no campo da oração subordinada. É provável isto. Isto daqui, ó, é provável. Como é que eu sei que a oração principal não tem sujeito? Ela inicia por um verbo de ligação, inicia por uma locução verbal, inicia por verbos que são impessoais, por exemplo, consta que você não veio à reunião ontem à tarde. Consta, quem é que consta, né? Então, eu não tenho, por exemplo, aqui uma identificação de pessoalidade. Obrigatoriamente, se a tua oração principal não possui sujeito, o sujeito virá na seguinte oração, na segunda oração, que é a minha oração subjetiva. Então, a primeira coisa que vocês vão identificar, primeiro, se esse aqui é uma conjunção integrante. Como eu identifico? Se eu consigo inserir ali a ideia do isto. É provável. É provável o quê, né? É provável isto. Então, eu já sei que, dentre as subordinadas, ela é do tipo substantiva. Segundo, como é que eu vou classificá-la? Primeiro de tudo, eu vou olhar no campo da oração principal. Tem sujeito no campo da oração principal? É provável? Não, não tem. Então, obrigatoriamente, a segunda oração vai ser a minha oração com o valor de sujeito, e aí a classificação dela subjetiva, tá? Seguinte oração. Agora, a classificação da subordinada substantiva, objetiva direta. O nome já diz tudo. A função dela é a função de objeto direto da oração principal. Então, todos querem que você tenha sucesso profissional. É característica da subordinada substantiva vir na ordem já. Oração principal e subordinada sem sinal de pontuação. Então, todos querem. Todos querem. Primeira coisa, todos querem isto. Ok, fechou. É uma subordinada substantiva, então. Segunda etapa, eu vou descobrir se no campo da minha oração tem sujeito. Todos querem. Tem sujeito ali dentro? Tem, o todos. Então, quem é que eu vou descartar? A subjetiva. Todos querem. O verbo querer, ele é transitivo direto, porque quem quer, quer algo. A objetiva direta vai sempre completar verbos com essa transitividade de um verbo que precisa de um complemento verbal, sem a intermediação de uma preposição, que é o que caracteriza o objeto direto, né? Então, todos querem isto. E isto daqui é o complemento verbal. Olha, se eu não desenvolvesse, todos querem sucesso profissional. Todos querem água. Todos querem uma vaga na empresa. Então, a gente percebe que o objeto direto está sendo o quê? Desenvolvido. Por isso que se estende até atribuir a condição de um verbo
e dá a ele a classificação da subordinada substantiva. A oração subordinada substantiva objetiva direta é a única que pode ter outros tipos de conjunções e às vezes até pronomes interrogativos. É a única que não pode ou não tem a obrigatoriedade de ser o quê? Ela pode ser construída a partir do se, por exemplo. Ele verificou se todos estavam presentes. Ele verificou isto. Esse se que está aqui, ele vai funcionar nessa oração como uma conjunção integrante também, tá? Então, é a única, dentre as 6 classificações, a objetiva direta é a única que pode ser introduzida por uma conjunção ou um pronome interrogativo diferente daquela que terá em todas, né? Que é essa conjunção que, por exemplo, tá? Seguinte classificação é a subordinada objetiva indireta, a função sintática de objeto indireto. O que caracterizava o objeto indireto quando a gente viu o período simples? A presença da preposição. Então, isso já está mais do que forte para a gente. De novo, vou converter aqui, ó. Vou perceber onde é que fim da primeira oração. Ele me convenceu de que eu estava errada. O campo da oração principal é esse primeiro campinho aqui, ó. Ele me convenceu. Primeira coisa que eu vou fazer, descobrir se essa daqui é ou não uma substantiva. O que eu vou colocar? Ele me convenceu disto, por conta da preposição de. Ok, substantiva. Segunda etapa, observar se no campo da oração principal tem a presença do sujeito. Ele me convenceu. Tem alguém ali dentro exercendo a função de sujeito? Sim, o ele. Então, pronto, eu elimino a subjetiva. Tem preposição aqui? Eu vou eliminar a objetiva direta, porque o objeto direto não pode ter a presença da preposição. Convencer é um verbo transitivo indireto. Quem convence, convence alguém de algo e eu convenço, né? Convenço o alguém aqui, né? Essa relação do alguém de alguma coisa, tá vendo? Me convenceu disso daqui. Então, eu convenço alguém de alguma coisa. Olha aqui a introdução da preposição, de que eu estava errada. E isso daqui tudinho é o objeto indireto. Um macete. Sempre que vocês encontrarem nas substantivas a presença da preposição, vocês vão observar esta frase aqui, essa oração aqui, e ver quem que ela completa. Está completando o sentido do verbo, que é o verbo convencer, ou objetivo indireta. Por que você está dizendo isso, Dai? Porque existe a completiva nominal. A completiva nominal, ela também vai exigir a presença da preposição. Tá vendo? Só que no lugar disso daqui completar o sentido de um verbo, ele vai completar o sentido de um nome, que nesse caso aqui é o objeto direto. Olha só, vamos voltar desde o princípio. Cortei aqui. Tenho medo. Tenho medo de quê? De dirigir à noite. Tá vendo a dependência entre as duas? Vamos primeiro conferir se ela é substantiva. Posso dizer tenho medo disto? Sim, fechou. Segunda etapa, vamos eliminar a subjetiva. Olha nesse campo da oração principal aqui. Tem sujeito? Tem o eu. Eu tenho medo. Então, eu elimino a subjetiva. Tem preposição? Ótimo. Achei preposição. Só pode ser duas coisas. Objetiva indireta, completiva nominal. Como é que eu diferencio uma da outra? Observando que termo ela completa. Se for verbo, objeto indireto. Se for um nome, se for um substantivo, um adjetivo, um advérbio, completiva nominal. De dirigir à noite não completa o sentido de ter, porque eu não tenho de dirigir. Completa o sentido de medo, né? Medo de dirigir. Então, completiva nominal. Restou a saudade do que vivemos. A mesma coisa, olha só. Restou a saudade, ó. Vem pra cá, tá vendo? Isto daqui, ó, é o meu complemento verbal. E esse do completa o sentido de saudade. Isso daqui, então, é a minha relação de completiva nominal, né? Não é um termo verbal como a gente tinha. Oração subordinada substantiva predicativa é aquela que vai exercer a função de quê? Predicativo do sujeito. Como é que eu vou caracterizar isso daqui?
O que que é o predicativo? É a característica que a gente tem do sujeito da minha oração. Então, quando eu digo é aquela que exerce a função de predicativo, eu vou ter uma característica bem forte, que é a presença do verbo de ligação. Porque existe uma fórmula, lembra para o predicativo do sujeito? Sujeito, verbo de ligação, característica. Então, agora eu vou ter essa mesma característica, só que em forma de uma oração. O macetezinho é esse aqui, ó. Quando você corta e descobre o campo da oração principal e o campo da subordinada substantiva, você vai ter essa referência aqui, ó. Cortou aqui, tá? A última palavra da primeira oração é um verbo de ligação e tem a presença do sujeito, tá vendo? Meu medo. Meu medo é isto. Que você não volte é característica do sujeito, característica da primeira oração. Então, ela é uma oração substantiva predicativa. Sujeito, verbo de ligação e a oração subordinada. A última oração subordinada é aquela mais fácil, ela é a positiva. Por que ela é a mais fácil, Dai? Porque ela é a única que vai trazer a possibilidade de ter ali um sinal de pontuação. Normalmente é os 2 pontos, mas pode ser empregado também com a vírgula. A oração com o aposto é aquela oração que já se completa, né? Esse era o meu maior receio, ponto. Que você não aceite o meu pedido de casamento, que você não aceitasse, ele é o quê? O aposto de receio. Ele está explicando que receio é este. Então, a única que tem o sinal de pontuação, esses 2 pontos aqui, é aquela que vai introduzir a oração subordinada à positiva. Então, o aposto, ele vai explicar um termo que já apareceu dentro da minha oração, que já estaria completa, por exemplo, sem a presença dele, tá? E aí ficou bem fácil, já tem dicas, né, para cada uma delas. Subjetiva não tem sujeito na oração principal. A objetiva direta completa o sentido de um verbo transitivo direto. A objetiva indireta e a completiva nominal são caracterizadas pela presença da preposição. Então, vocês vão ver se completa o sentido de verbo, se completa o sentido de um nome. A oração predicativa é aquela que vai ter essa característica, sujeito, verbo de ligação e predicativo. Então, a última palavra da oração principal é um verbo de ligação. E a positiva, ela é caracterizada pelo sinal de pontuação, né? 99% das vezes, os 2 pontos, tá? Então, é isso.